Este é o melhor exercício para evitar velhice precoce, diz estudo. Se você sente suas pernas mais fracas, os passos menos firmes e a coluna mais curvada, pode estar enfrentando os primeiros sinais de uma velhice acelerada. E o mais preocupante é que a maioria das pessoas ignora esses alertas como se fossem apenas parte natural da idade. Mas a verdade é outra. O corpo não mente. Ele sussurra antes de gritar. E quando grita, já pode ser tarde demais. Muitos idosos acreditam que o cansaço constante, a rigidez ao acordar e as dores nas articulações são inevitáveis. Mas o que poucos sabem é que grande parte desses sintomas está ligada à falta de movimento certo. Sim, movimento certo, porque nem toda caminhada lenta ou alongamento rápido no sofá é suficiente para impedir o avanço silencioso da degeneração muscular e óssea. A falta de ação cria um ciclo cruel. Quanto menos a pessoa se move, mais fraca ela se torna. E quanto mais fraca, menos se move. Até que um simples tropeço pode significar uma queda, uma fratura e a perda definitiva da autonomia. É aí que mora o medo mais profundo de muitos homens e mulheres com mais de 60 anos. O medo de depender dos outros, de perder a liberdade de ir e vir, de se tornar um fardo para os filhos, ou pior, de acabar sozinho, esquecido em uma cama. A boa notícia é que a ciência já identificou maneiras eficazes e acessíveis de interromper esse processo. E não estamos falando de aparelhos caros, academias lotadas ou rotinas mirabolantes. Estamos falando de gestos simples, que ativam o corpo de forma inteligente, fortalecem músculos profundos e ajudam o cérebro a permanecer jovem. Como diz a palavra em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, inclusive para restaurar aquilo que parecia perdido. E quando o movimento certo entra em cena, ele não apenas reativa o corpo, mas renova a esperança. Agora, quero te contar o que aconteceu com um paciente que chegou aqui no consultório quase sem forças para subir um degrau. O paciente, que me ensinou o valor do movimento. Seu João tinha 67 anos quando entrou pela primeira vez no consultório. Caminhava devagar, com os ombros caídos e o olhar apagado. Contou que já não conseguia varrer o quintal, subir o pequeno degrau da varanda ou carregar uma sacola de feira sem sentir dor. Dizia com vergonha que precisava da ajuda da esposa, até para levantar da cama. Sentia-se envergonhado por depender tanto. O que mais doía nele não era o corpo, era a alma. Sentia-se diminuído, como se estivesse desaparecendo um pouco a cada dia. Mas o que chamou a atenção foi algo que ele disse com simplicidade. Eu não me sinto doente, só estou parando aos poucos. Aquilo soou como um sussurro profundo. Era o corpo dele avisando que estava cedendo, desistindo, enferrujando em silêncio. Começamos com movimentos simples, curtos, feitos ali mesmo, em pé, do lado da cadeira. Coisas que qualquer pessoa com mais de 60 anos pode fazer, mas com constância, atenção e propósito. Pouco a pouco, a marcha foi ganhando firmeza, os olhos voltaram a brilhar e a respiração se tornou mais profunda. Em algumas semanas, ele já chegava ao consultório com mais ânimo, falando sobre coisas que queria fazer, lugares que queria visitar, tarefas que voltara a fazer sem ajuda. Seu João não rejuvenesceu 10 anos. Ele fez algo maior. Recuperou a confiança de que podia continuar vivendo com dignidade. Porque o movimento certo devolveu a ele o que o tempo tinha levado embora sem pedir licença. E isso não foi obra do acaso. Foi resultado de algo que a ciência já confirmou. O envelhecimento precoce pode ser combatido com exercícios específicos. Um, em especial, tem chamado a atenção de pesquisadores por sua simplicidade e poder. Foi a prática diária dele que fez a diferença na vida de seu João, e pode fazer na sua também. A ciência finalmente revelou o exercício mais poderoso. Estudos recentes conduzidos por universidades da Europa e dos Estados Unidos apontaram um exercício simples, acessível e eficaz como um dos mais poderosos contra o envelhecimento precoce. Ele ativa músculos profundos, melhora a circulação,
fortalece a mente e, o mais importante, pode ser feito em casa sem equipamento algum. O nome técnico pouco importa. O que interessa é o efeito que ele provoca quando praticado corretamente. Trata-se do agachamento consciente. Diferente daquele praticado em academias com cargas pesadas, esse movimento é feito com o peso do próprio corpo, respeitando os limites das articulações e usando a respiração como aliada. Ao flexionar os joelhos e projetar o quadril levemente para trás, como se fosse se sentar numa cadeira invisível, o corpo inteiro é recrutado. Coxas, glúteos, coluna, abdômen e até o coração são estimulados. E o mais surpreendente é que não são necessários muitos minutos. 3 séries de 10 repetições, 1 ou 2 vezes ao dia, já são suficientes para acionar o sistema muscular e prevenir a perda de massa magra, que é uma das principais causas de fragilidade na terceira idade. Mais do que força, esse movimento devolve estabilidade, equilíbrio e autonomia. É como apertar um botão invisível dentro do corpo, despertando áreas que estavam adormecidas. Para muitos idosos, o agachamento consciente é o primeiro passo para reconquistar a liberdade de subir escadas, levantar-se sem apoio, caminhar mais tempo e com mais segurança. E quanto mais cedo ele entra na rotina, maiores são os benefícios. A verdade é que a natureza não nos fez para parar, e o corpo responde com gratidão ao estímulo certo. Por isso, além do exercício, é essencial oferecer ao organismo alimentos que sustentem esse esforço, com nutrientes que fortalecem músculos, ossos e articulações. É exatamente por isso que criamos o nosso guia de receitas para não ficar doente, que vai muito além de receitas. É um plano completo de saúde natural para quem quer viver com força e autonomia. O link está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. A escada invisível. Alternativa. 1 para subir na vida. Quando o corpo começa a responder, é natural querer ir além. Foi exatamente isso que aconteceu com seu João. Depois de algumas semanas praticando o agachamento consciente, ele me perguntou o que mais poderia fazer para manter o progresso. Sugerimos então um movimento simples, mas com efeito poderoso: simular o ato de subir degraus sem usar escada alguma. A escada invisível, como passamos a chamar, consiste em levantar um joelho de cada vez, como se estivesse subindo um degrau imaginário, mantendo o tronco ereto e o abdômen levemente contraído. Cada elevação deve durar 2 segundos, alternando as pernas por 1 minuto, depois fazendo uma pausa breve e repetindo. É um exercício que pode ser feito em pé, ao lado de uma cadeira ou apoiando-se levemente na parede, caso haja insegurança no equilíbrio. Embora pareça simples, essa prática ativa músculos importantes das pernas, da região lombar e do abdômen, além de estimular o coração e a respiração. Também é um excelente treino de coordenação motora e concentração, especialmente para quem já sofreu quedas ou tem receio de caminhar em locais irregulares. Com a prática diária, o corpo vai ganhando firmeza. A pessoa volta a sentir que consegue se sustentar, que tem domínio sobre os próprios passos, e isso não tem preço. A autonomia é um dos bens mais preciosos na velhice. Ela representa liberdade, dignidade e esperança. Seu João passou a fazer a escada invisível toda manhã, antes do café. Dizia que aquilo o acordava por dentro, que era como subir os primeiros degraus do dia com o pé direito, e era exatamente isso. A cada passo invisível, ele reconstruía sua confiança, reafirmava sua força e mostrava para si mesmo que ainda podia crescer, mesmo sem sair do lugar. A força está no ato de levantar. Poucos movimentos dizem tanto sobre a vitalidade de uma pessoa quanto a capacidade de sentar e levantar de uma cadeira sem ajuda. Este gesto simples, repetido incontáveis vezes ao longo do dia, revela o quanto o corpo ainda possui força, equilíbrio e autonomia. Por isso,
Uma das práticas que recomendo para quem busca envelhecer com dignidade é exatamente essa: levantar-se com consciência. A proposta é sentar-se em uma cadeira firme, com os pés bem apoiados no chão, os braços cruzados à frente do peito e o olhar direcionado para a frente. Em seguida, levantar-se devagar, sem impulso, apenas com a força das pernas e do abdômen. E então, sentar-se novamente da mesma forma, controlando o movimento. Fazer de 5 a 10 repetições, com pausas curtas entre elas, já é suficiente para fortalecer a musculatura e melhorar a percepção corporal. É um exercício que exige foco. O corpo inteiro se organiza para realizar o movimento. E essa conexão entre mente e músculo é essencial para preservar a independência ao longo dos anos. Ao repetir esse gesto com frequência, a pessoa treina o corpo para situações reais do dia a dia. Levantar-se do sofá, sair da cama, usar o banheiro com segurança. Logo após, recomendo um segundo movimento complementar: o alongamento com respiração guiada. Basta ficar em pé, entrelaçar os dedos das mãos à frente do corpo e esticá-los para cima, alongando a coluna como se quisesse tocar o céu. Enquanto isso, inspira-se profundamente pelo nariz e solta o ar pela boca, de forma lenta. Esse gesto libera tensões da região cervical, melhora a oxigenação do cérebro e promove um estado de calma e clareza mental. Unir esses dois exercícios traz benefícios que vão além do físico. Eles reeducam o corpo a se mover com propósito, restauram a confiança e despertam uma energia interior esquecida. Uma força silenciosa que se revela nos pequenos movimentos, mas transforma completamente a maneira como o idoso se enxerga. É a força que vem do gesto, e é ela que sustenta a saúde verdadeira. Equilíbrio. A arte que mantém o idoso em pé. Ao sentir o corpo mais forte e a respiração mais presente, muitos idosos começam a recuperar não apenas o movimento, mas também a confiança em permanecer de pé. E é justamente aí que entra um dos maiores aliados da longevidade: o equilíbrio. É ele que impede quedas, dá segurança para caminhar e protege o idoso de lesões que podem comprometer sua autonomia. Uma das práticas mais eficazes para isso é a caminhada com propósito. Não se trata de andar por andar, mas de transformar cada passo em um exercício consciente. Com os pés descalços em um ambiente seguro da casa, o ideal é caminhar em linha reta, olhando para frente, sentindo cada parte do pé tocar o chão, do calcanhar até os dedos. Os braços devem acompanhar o movimento, os ombros relaxados e a mente focada apenas no ato de caminhar. Bastam 5 minutos por dia para o corpo entender que está no comando. Logo após, a prática da postura da árvore entra como um desafio suave, porém poderoso. Em frente a uma parede, a pessoa deve se equilibrar sobre uma das pernas, mantendo a outra levemente dobrada, com a planta do pé apoiada no tornozelo ou na panturrilha da perna de base. As mãos podem estar juntas à frente do peito, como em oração, ou apoiadas em algum ponto seguro. 15 segundos em cada perna, com repetição, já são suficientes para treinar estabilidade e foco mental. São movimentos simples, mas com efeitos profundos. Eles reeducam o corpo, devolvem o centro e afastam o medo de cair. E mais do que isso, restauram uma ligação esquecida com o próprio eixo. Como dizia Aristóteles, a virtude está no meio. E é esse meio que o equilíbrio resgata. Para apoiar essa jornada de fortalecimento e estabilidade, criamos o nosso guia de receitas para não ficar doente. Ele oferece alimentos e combinações naturais que nutrem músculos, protegem articulações e mantêm o corpo pronto para se mover com confiança. Está disponível aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado. Porque quem se cuida por dentro se sustenta por fora. Quem para, envelhece. Quem se move, rejuvenesce. Aos poucos, o corpo se transforma. A firmeza volta às pernas, a respiração se torna mais ampla,
os passos ganham direção. O idoso, que antes se sentia preso à própria limitação, agora começa a redescobrir o prazer de caminhar, levantar, alcançar o que deseja sem medo de cair. Não é apenas uma mudança física, é uma renovação silenciosa da alma. Essa transformação não vem de milagres nem de fórmulas prontas. Vem da constância em pequenos gestos, do esforço leve, mas diário, da escolha corajosa de não parar. Porque a estagnação cobra caro, mas o movimento oferece recompensas que nenhum remédio é capaz de entregar: vitalidade, autonomia e dignidade. O corpo humano, mesmo com o passar dos anos, carrega dentro de si um impulso natural pela vida. Basta oferecer a ele o estímulo certo, um exercício bem feito, um alimento nutritivo, uma respiração consciente. São sementes que, quando cultivadas com sabedoria, florescem em mais disposição, mais presença, mais tempo com quem se ama. Por isso, envelhecer não deve ser visto como o início do fim. Pelo contrário, pode ser o momento de aprofundar raízes, de ajustar o ritmo e caminhar com mais clareza. Como diz a palavra em Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Se este conteúdo falou com você, escreva aqui nos comentários: minha saúde é prioridade. E diga de qual cidade está nos assistindo. Sua interação ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Porque o cuidado com o corpo não é vaidade, é responsabilidade com a vida que ainda temos para viver. Compartilhe este vídeo com quem você ama. E lembre-se, há um caminho seguro e natural para manter a saúde firme depois dos 60. Ele começa com movimento e se fortalece com escolhas. Está ao seu alcance. Basta decidir não parar.